Olá, meus amores do oitavo ano. Vamos a mais uma aula de matemática hoje, né? E o que eu tenho a informar a vocês que a gente vai esquecer um pouquinho agora o último capítulo do módulo 2, que estava faltando, que era o capítulo 6, falando sobre estatística, né? Análise gráfica e tudo mais. Esse assunto a gente não vai falar agora. Por quê? Porque a gente vai precisar de outras coisas, a gente vai desenvolver um trabalho mais para o próximo mês, que a gente vai utilizar esse conceito de estatística. E aí eu vou deixar para falar sobre ele, né, quando eu estiver mais próximo do nosso trabalho. Então hoje a gente vai estar iniciando o nosso módulo 3, né, que é o que vocês estão com ele em casa, que é falando sobre triângulos e quadriláteros, tá? É esse módulo 3 aqui que inicia falando no capítulo 7 sobre triângulos e quadriláteros. Hoje nós vamos estar falando sobre triângulos, que é um assunto que a gente já falou, já tratou sobre ele ano passado, certo? E aí a gente vai hoje dar continuidade a alguns conceitos, recordar algumas coisas que não são difíceis, né? A gente lembra que triângulo é uma figura plana, é uma figura bidimensional, que ela é formada por 3 lados e 3 ângulos internos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro para a gente reparar que aqui eu coloquei um exemplo de um triângulo. Um triângulo que ele tem como vértices, ó, lembrando, vértices são o quê? São pontinhos de encontro de dois segmentos, certo? Então ele tem aqui 2 pontinhos, aqui no caso, 2 segmentos se encontrando no vértice A. Os 2 segmentos aqui se encontrando no vértice B e 2 segmentos se encontrando no vértice C. Esses 3 segmentos aqui, juntos eles formam o triângulo, né? No interior dele, ele também vai possuir, com esses encontros, a cada vértice ele vai ter um ângulo formado ali. Então aqui ele tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Lembrando que sempre os vértices são indicados por letras maiúsculas do nosso alfabeto e os ângulos eles podem estar sendo indicados com letras minúsculas, com o chapeuzinho em cima, né? Ou até mesmo por letras do alfabeto grego, né? Alfa, beta, gama, teta, várias letras aí que podem estar indicando também a abertura de ângulos. Então o que a gente precisa saber agora é o quê? Que um triângulo ele possui 3 lados, ou seja, ele é formado pelo encontro de 3 segmentos de reta, né? E ele possui 3 ângulos internos. Em relação a esses ângulos internos, vamos recordar. A gente viu que a soma dos ângulos internos, né, desse triângulo sempre tem que ser 180 graus. Né? No ano passado, inclusive, eu tinha feito com vocês, né? O triângulozinho, se a gente somasse nessas aberturazinhas, a gente daria um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, permanece a mesma coisa. Todos os ângulos aqui somados, por exemplo, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, juntos eles têm que dar 180 graus sempre, tá bom? Bom, além disso, os triângulos a gente sabe que pode classificá-los, né? Pode nomeá-los em relação aos lados ou aos ângulos que eles possuem no seu interior. Lembrando que, quanto aos lados, eles podem ser de 3 maneiras. Essa aqui a gente vai fazer o nosso mapa mental. Eu vou colocar uma foto, tá, dessa nossa videoaula de hoje. Eu vou colocar uma foto do quadro e eu vou pedir para que vocês coloquem esse resuminho no caderno, certo? Vocês vão colocar o resumo no caderno, tirar uma fotografia e me enviar de volta, para eu poder ver que vocês realmente fizeram esse resuminho e conseguiram assimilar bem, tá bom? O que a gente está falando. Então, olha só, quanto aos lados, os triângulos eles podem ser equilátero, isósceles ou escaleno. O que significa equilátero? Equi, esse prefixozinho aqui, vem de igual e látero vem de lado. Então, equilátero é um triângulo que ele possui todos os lados de mesma medida, tá ok? Isósceles. Isósceles é um triângulo que ele possui apenas 2 lados de mesma medida e um diferente, tá bom? Equilátero, pessoal, recordando aqui, aquelas plaquinhas, né, de trânsito que tem um triângulozinho, aquele triângulo, em geral, eles são triângulos equiláteros. O próprio triângulo que a gente utiliza para sinalizar que o carro está quebrado, que a gente tem que colocar lá no meio da pista, né, para sinalizar para os motoristas que estão vindo.
que ele tá quebrado, aquele triângulozinho de automóvel, ele é um triângulo equilátero, porque ele tem todos os lados de mesma medida. O isósceles, por exemplo, a gente poderia colocar uma breve associação, assim, uma fatia de pizza, né? Que seria algo que possui dois ladinhos de mesma medida e o ladinho da base, eles seriam de uma medida diferente, tá bom? E o triângulo escaleno é um triângulo com todas as medidas diferentes, tá? São triângulos que eles possuem lados de medidas diferentes, tá bom? Em relação aos ângulos, a gente pode dizer que eles são retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Bom, como assim? Retângulo vem de reto, de ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, se um dos ângulos dele for de 90 graus, eu já posso dizer, aquele triângulo é um triângulo retângulo, tá? Acutângulo. Acutângulo vem da palavra agudo. Agudo é aquele ângulozinho menor do que 90 graus, né? Maior do que zero, menor do que 90 graus. Então, se ele possui no seu interior ângulos que são menores que 90 graus, logo ele automaticamente já pode ser classificado como acutângulo, tá? E, por fim, o triângulo classificado como obtusângulo é porque ele possui um dos ângulos internos maior do que 90 graus, com ângulo obtuso, né? E aí, esse tipo de ângulo, ele é um ângulo, esse tipo de triângulo, ele é um triângulo que é chamado de obtusângulo, tá bom? Aí, o que eu fiz? Eu botei um exemplo aqui para a gente poder trabalhar tudo isso que a gente falou aqui agora. Bom, é um triângulo que ele possui como os lados 3, 4 e 5, tá? E ele possui um ângulo aqui de 90 graus, ó, porque isso aqui é indicação de 90 graus. Quando tem um quadradinho com uma bolinha dentro, significa que esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Então, ele tem um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo de 30 graus, e a gente quer descobrir o terceiro ângulo dele. Antes de mais nada, eu quero classificá-lo, eu quero ver se ele é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Primeiro, se eu estou classificando quanto aos lados, eu vou observar. Esse lado é diferente desse e é diferente desse. Logo, eu já posso afirmar que ele é um triângulo o quê? Escaleno. Se ele é escaleno, agora eu vou observar essa situação aqui dos ângulos. Tem um ângulo que eu não conheço, tem um ângulo de 30 graus e tem um ângulo de 90 graus. Se ele já possui o ângulo de 90 graus, automaticamente, mesmo desconhecendo esse ângulo aqui, eu já sei que ele é um triângulo retângulo, porque ângulo de 90 graus já me diz que esse triângulo é retângulo. Então, é escaleno e retângulo. Certo? Então, olha só, pessoal, já classifiquei quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Agora eu quero saber qual é o ângulo desconhecido. Que ângulo é aquele dali de cima que ele é de interrogação? Bom, eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Se eu tenho 30 graus com 90 graus, ó, tem um ângulo de 30 graus conhecido e de 90 graus que também é conhecido. 30 com 90, a gente sabe que vai dar o quê? 120 graus. Quanto que vai faltar aqui dos 120 graus para chegar a 180? Eu sei que de 120 para 180, então vai faltam 60 graus, né? Se faltou 60 graus, significa que esse ângulo aqui em cima, que era desconhecido, ele na verdade é o ângulo de 60 graus, ok? Bom, pessoal, o desafio que eu vou deixar hoje para vocês, além de vocês copiarem aqui e depois postarem para mim, mandarem de volta a foto do caderno com o conteúdo copiado, eu vou pedir para que vocês procurem na casa de vocês um objeto da forma triangular e aí vocês mandem essa foto desse objeto para mim e classifiquem esse objeto como um triângulo em relação aos seus lados, como equilátero, isósceles ou escaleno, em relação aos ângulos que você tem uma noção, se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Bom, galera, observando aqui, observei na minha casa e não vi que eu tinha nada que era um triângulo, mas alguma coisa que me lembrava um triângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei esse meu grampeador. Se eu observar mais ou menos aqui, ó,
o contorno dele, isso aqui seria mais ou menos a forma de um triângulo. E se eu pegasse isso aqui para poder exemplificar o que eu estou pedindo, né? Se você tiver algo na forma triangular, ótimo. Mas se não tiver, você procura alguma coisa que te lembre a forma triangular. Esse triângulo aqui, ó, ele me lembra um pouco um triângulo isósceles, né? Que ele tem, ó, um lado mais ou menos de mesma medida do outro e um diferente. E além disso, ele também poderia ser classificado em relação aos ângulos como, ó, um triângulo acutângulo. Porque, ó, esse lado aqui é menor do que 90 graus, esse lado aqui também é menor do que 90 graus e esse daqui de cima também. Então ele é formado por 3 ângulos agudos, logo ele seria um acutângulo. Vou ficar no aguardo de vocês aí, da atividade de vocês, que ela, além de ser algo que está contando ponto de participação, também vai dar a frequência de vocês na aula de hoje, tá bom? Vou deixar depois também informando quais são as páginas do livro que vocês devem fazer os exercícios. Um beijo bem grande, tudo de bom e fiquem com Deus. Até a próxima.